Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análises, palpites e prognósticos dos jogos que teremos hoje no dia 1º de novembro de 2022. Deixa o seu like já para poder fortalecer o nosso projeto, para a gente começar esse mês aí, né, com tudo animado, meta de 120 likes para esse vídeo de hoje. É só clicar no botão de joinha, eu tenho certeza que a gente vai bater. Se você gosta do nosso conteúdo, né, é o melhor a se fazer, é a melhor forma de demonstrar apoio. Deixa nos comentários também se você foi bem ontem, né, se você conseguiu ali, né, bons greens, se vocês se aproveitaram também das dicas aqui do nosso canal, e também não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo, ter tempo de assistir eles o quanto antes e, mais do que isso, pegar as melhores odds. Fechado? Bora aqui, hoje nós temos 4 jogos, então dá pra gente não só analisar de forma mais aprofundada cada um deles, mas também prestar mais atenção durante as partidas para poder fazer um possível cash out. Lembrando que essa ferramenta é muito importante para você ser lucrativo. E também vou deixar aqui o convite para vocês, o nosso grupo VIP, o melhor grupo do mercado ali, né, o mais com melhores análises ali em cima de estatísticas da NBA. A gente não vai na base do achismo, né, a gente, lógico, interpreta a partida, interpreta os próprios números, mas acima de tudo a gente usa dados estatísticos para ser bem lucrativo. Os números não mentem, principalmente na NBA, que é um esporte que usa tanto desses artifícios, beleza? O menor preço do mercado também, vocês não vão se arrepender, beleza? Bora começar então, Brooklyn Nets e Chicago Bulls para essa partida aqui. Acho que é uma partida que tem um potencial interessante para ser bem pontuado, mas eu vou priorizar aqui trabalhar no handicap positivo do Chicago Bulls. Eles têm o Zach LaVine ali, né, e o Kobe White como dúvida, jogadores importantes na rotação, mas a tendência é forte que eles joguem. Então, a princípio, vou fazer uma análise tendo como base o fato de que eles vão jogar, então vou colocar mais 6.5 aqui a favor do Chicago Bulls, até porque a gente tem bons argumentos para poder justificar essa entrada em que a equipe visitante pode até perder de pouco, beleza? Mas por que a gente vai aqui a favor do Chicago Bulls com um handicap de mais 6.5 acima da pontuação? Bom, é porque eu acho que independente da pontuação, né, a gente consegue esse bom resultado, né, independente, na verdade, de Zach LaVine jogar ou não, faz muito mais sentido do que trabalhar nos pontos, já que o LaVine é um pontuador importante do lado dos Bulls. Enfim, o Chicago encarou hoje o Nets, que sofreu ontem, terá pouco descanso para hoje, né? A defesa do Nets já é ruim, com pernas pesadas, enfrentando 2 vezes seguidas o Indiana Pacers, que é o 5º maior ritmo da liga, pode ser um problema para eles. Ainda mais tendo jogado 3 vezes nos últimos 4 dias. Então a defesa dos Nets, que já é ruim, deve ter mais dificuldades ainda hoje para encarar um DeRozan da vida, né? Sem contar que o Nets é o 2º pior eficiência defensiva da NBA no geral. O Brooklyn é o 5º pior rebote ofensivo e o pior rebote defensivo da liga em aproveitamento. O Brooklyn também é o 6º pior aproveitamento em bola de 3 e Chicago, pelo menos, está entre os 15 melhores, sendo a 13ª melhor nessa categoria. Todos esses números negativos dos Nets, né, foi com 5 jogos em casa e apenas 2 fora. O Nets é o 2º time que mais sofre bola de 3 dentro de casa, enquanto que o Chicago, como visitante, é o 10º. Então, nenhum dos dois são tão ruins, né, na hora de defender o perímetro, mas ainda assim, o Chicago Bulls jogando como visitante é melhor do que o Brooklyn jogando como mandante. Os Bulls são o 2º time também que sofre menos pontos no mano a mano, na isolation, o que em muitos momentos é o melhor que o Brooklyn tem a oferecer e o melhor que eles têm para fazer, com Kevin Durant, com Kyrie Irving e alguns outros jogadores ali da rotação. Em resumo, o Chicago Bulls tem a melhor defesa, tá mais descansado, pode perder pelo menos ali por 6 pontos se a gente faz essa entrada de mais 6.5, e mais do que isso, né, algumas qualidades ali que o Brooklyn Nets tem, que eles poderiam tirar proveito do Chicago Bulls, como por exemplo, o rebote do Chicago Bulls, que não é grande coisa, a bola de 3 ali do Chicago Bulls, que também não é grande coisa, ou então o mano a mano, que de fato do Brooklyn Nets é melhor. Em tudo isso, o Chicago Bulls consegue se equiparar ou ser melhor do que seus adversários nessa temporada. Bolas de 3, defesa de isolation e, mais do que isso, no sistema defensivo também, o que faz muita diferença. Gosto de estar a favor de melhores defesas, e lembrando, o Brooklyn Nets está cansado, terão dificuldades para poder acompanhar, né, movimentação de pernas defensivas ali para marcar o Chicago Bulls, e mais do que isso, né, não vai dar para eles ficarem investindo ali, forçando também muitas jogadas de isolation, porque além do Chicago Bulls defender bem, os jogadores estão mais cansados, seus principais jogadores são veteranos ali, como Kevin Durant e Kyrie Irving. Então acho que o Chicago Bulls tem como tirar proveito diante do cenário dos seus adversários hoje para poder fazer um jogo bem equilibrado, principalmente porque o defensive rating dos Bulls também é bem melhor do que o do Brooklyn Nets, beleza? Próxima partida aqui, Miami Heat e Golden State Warriors. Nessa partida aqui a gente vai num over na pontuação total das equipes, tá? A gente vai de acima de 220.5 pontos aqui, contando que as duas equipes ali pontuem minimamente bem. Lógico, a gente vai estar ajustando aqui a nossa linha aqui
para que a gente não corra tantos riscos, até porque eu acho que elas estão um pouquinho esticadas demais. Acima de 220,5 pontos está de bom tamanho, jogável até acima de 222,5, mas eu vou me resguardar com essa odd de 1,50 que eu já acho que está de bom tamanho. Mas eu trouxe também muitos dados estatísticos e informações para vocês terem mais confiança nessa indicação que eu estou passando para vocês. Fechado? E são eles. Bom, no último encontro entre as equipes, 233 pontos totais foram produzidos entre eles. Hoje, o Miami pode contribuir melhor com essas linhas jogando dentro de casa, enquanto que o Warriors só tem o seu ataque com motivos para sorrir nessa temporada. Os Warriors têm a 7ª pior eficiência defensiva da NBA e Miami é a 13ª pior eficiência ofensiva. Golden State é o 2º maior pace da liga e pode gastar pouco seu relógio em suas descidas, ou seja, muitas posses de bola para eles e para os seus adversários durante um tempo de 48 minutos. Os Warriors também é o 9º time que mais concede turnovers percentuais na liga. Então, o Miami pode ter pontos de contra-ataque, de quebra de relógio rápido, já que eles gostam de forçar erros com sua defesa pressão sobre os armadores, feitos ali pelo Kyle Lowry ou então pelo Jimmy Butler, por exemplo. Ambos os times estão na metade de baixo da tabela em rebotes defensivos, o que pode gerar arremessos extras a cada descida uns para os outros em rebotes ofensivos. O over bateu em 8 dos últimos 9 jogos também. Sobre bola de 3, o Warriors é o 7º que mais faz por jogo, o 2º que mais tenta, e Miami é o 4º que mais sofre bola de 3 por jogo. Então, bombardeio do Golden State Warriors, é só a gente torcer ali para que eles estejam com a mão calibrada. Aquilo de análise que está dentro do nosso alcance no pré-jogo, a gente já tem, que é o percentual de aproveitamento, o número alto de tentativas e, mais do que isso, o Miami que defende mal o perímetro. Então, vamos só, o fator sorte, né, que é o único que não está sob nosso controle, que é o aproveitamento e eficiência dos nossos jogadores, é só a gente torcer. Portanto, ambos podem ferir as fragilidades um do outro. O Miami é um time mais físico, pode ferir ali o garrafão por conta da altura do Golden State Warriors, não tanto, né, porque o Bam Adebayo não é dos mais altos, mas ainda assim ele teve uma ótima partida no último encontro. O Golden State Warriors pode ferir os defeitos defensivos do Miami, que não vem defendendo tão bem nessa temporada ali, né, no perímetro, e mais do que isso, a gente tem duas defesas em geral muito ruins e dois ataques que a gente sabe que tem talento, né? Bam Adebayo, Tyler Hero, Jimmy Butler, Stephen Curry, quem sabe ali, né? O Klay Thompson em quadra, Jordan Poole, enfim. Muito talento ofensivo, muita fragilidade defensiva, muita facilidade em pontuar da maneira em que seu adversário defende mal, né? Seja ali no garrafão do Golden State Warriors, que não é dos melhores, seja no perímetro do Miami Heat, que também não é dos melhores. Então, assim, tudo para que esse over bata, lembrando que o Golden State Warriors, acima de tudo, sabe que precisa pontuar bem se quiser vencer, porque o Miami é muito conhecido pelo seu setor defensivo, e mais do que isso, o Golden State Warriors não tem como contar com a sua defesa, que de fato vem bem mal nessa temporada, beleza? Temos Stephen Curry em quadra, com média de 30 pontos por partida, é um jogador que pode contribuir para que essas linhas subam. Então, esse over em pontos é o melhor palpite que a gente tem para essa partida, que de fato é muito equilibrada, não dá pra gente ficar se arriscando não, por mais que o Golden State tenha vencido o último encontro entre eles ali por uma diferença bem relevante, beleza? Vamos aguardar algumas novidades aqui na escalação. O Klay Thompson tá como dúvida, né? Pode fazer falta, mas sinceramente acho que a falta dele nesse momento é muito mais defensiva do que ofensiva. Ele é um grande defensor, né? E ofensivamente vem deixando a desejar. Então, assim, eu até prefiro que ele fique de fora caso aconteça alguma novidade em relação à escalação dele. A gente vai informar no nosso grupo VIP. Mas ainda assim, caso ele fique de fato fora, eu vou dizer para vocês que eu considero uma boa notícia, pelo menos para esse tipo de pontos, beleza? Antes da gente partir aqui para o Oklahoma City Thunder e Orlando Magic, pessoal, já deixou o like, a meta é de 120 likes. Quem ainda não deixou, clica no botão de joinha, vai ajudar muito a gente, incentivar a gente a voltar amanhã. O YouTube vai entender que você gosta desse conteúdo e vai te indicar vários canais de apostas esportivas focados em NBA. Quanto mais canais você assistir, mais opiniões você vai ter para formar a sua, e certamente você será mais lucrativo. Se inscreve no canal se não é inscrito e compartilha esse vídeo naquele seu grupo de apostadores, né, que adora apostar em futebol, mas que quer começar em outro esporte. Certamente eles vão gostar bastante e vai mostrar que vocês dão uma moral pro nosso canal. Fechado? Oklahoma City Thunders e Orlando Magic, eu costumo dizer, né, que briga de bêbado qualquer um pode ganhar, tudo pode acontecer e não dá pra gente ficar investindo muito nesses jogos não, mas eu não vou fugir, vou dar o meu palpite aqui pra vocês com a minha argumentação, mas a melhor dica que eu vou dar pra vocês em relação a essa partida é: fiquem de fora. Caso vocês queiram, porque queiram investir nesse jogo, então a gente vai de vitória simples do Oklahoma City Thunders, pagando 1,66, né, vamos só dar uma olhada aqui nas escalações, porque eu só me sinto confortável em investir neles com Shai Gilgeous-Alexander em quadra. É o que vai acontecer. Do lado do Orlando a gente tem muitos desfalques importantes, Markelle Fultz aqui, o Gary Harris, Jalen Suggs é dúvida, Cole Anthony e Mo Wagner também, jogadores importantes na rotação.
ou até jogadores aí cotados para serem titulares nessa temporada, como o Markelle Fultz e o Jalen Suggs, principalmente Cole Anthony, que vinha substituindo eles. Então, assim, o Orlando vai ter um ataque mais engessado, com menos armadores titulares importantes ali à disposição. O principal reserva do Markelle Fultz ali e do Jalen Suggs, que é o Cole Anthony, né? Praticamente ele joga tanto ali, né? Porque esses jogadores estão sempre de fora, parece até que ele é titular, também tá de fora. Então, assim, um ataque engessado contra uma defesa que vem jogando minimamente bem como a do Oklahoma City Thunder, a gente tem bons motivos para investir a favor da equipe que joga como mandante. Mas eu vou trazer aqui todos os meus argumentos para vocês. Bom, o OKC teve mais grandes desafios até aqui e vem de 3 vitórias consecutivas. O Orlando só venceu um jogo nessa temporada e apesar de ter chances de vencer hoje, não tem como acreditar que eles de fato vão vencer. Costumo dizer que em briga de bêbado tudo pode acontecer e de fato ambos os times estão bem ruins. Porém, entre HC positivo no Orlando e a vitória do OKC, acho que os números são favoráveis para o Oklahoma vencer de várias maneiras, principalmente em relação à escalação, que o Orlando de certa forma vai estar bem engessado para hoje, a equipe que já pontua mal, imagina sem seus principais organizadores de jogadas, né? Bom, o OKC joga dentro de casa, tem o melhor jogador em quadra e vive de fato o melhor momento. Orlando é o terceiro pior em pontos por jogo na liga, enquanto que o Oklahoma, pelo menos, está de fora dos 10 piores. A eficiência ofensiva do OKC é a 7ª melhor da NBA e o do Orlando apenas a 17ª. O OKC é o 17º melhor em rebote ofensivo e o Orlando é o 24º. Os defensivos, o OKC também é melhor, mas a diferença é muito pequena, então nem vou levar em consideração. Ambos os times estão lá embaixo em aproveitamento nas bolas de 3, mas a diferença de aproveitamento, digamos, é de apenas 1% a favor do Orlando, então também não vou levar muito em consideração, mas o OKC tem o nono maior número de tentativas por jogo, contra o Orlando, que é o 8º time que menos tenta de 3, então assim, a gente tem uma diferença de 1% de aproveitamento ali a favor do Orlando Magic, mas ainda assim, olha a diferença do número de tentativas por jogo. O Oklahoma é entre as 10 equipes que mais tenta chutes de 3 e o Orlando Magic é o time um dos 10 times, né, que menos tenta. Por fim, assistências por jogo. Nesses jogos aqui, né, que a gente tá comparando times ruins, eu gosto de olhar para essa estatística de assistências por jogo, porque eu não gosto de ficar a favor de times engessados ali, que ficam dependendo de um brilhareco individual de algum jogador. Eu gosto de times que rodam a bola, porque minimamente você tem mais chance de confundir a marcação e mostra pelo menos que você tem algum repertório, né? Então, vamos lá para esses números. O OKC é o 16º time com mais assistências por jogo na NBA, enquanto o Orlando Magic é o 3º time com menos assistências por jogo na temporada. O Orlando também está desfalcado de jogadores importantes, como eu disse para vocês, e o Orlando tem o 3º pior número de pontos vindos do banco por jogo também, ou seja, já estava ruim com mais opções no seu elenco, imagina agora que essas opções que já vem pontuando mal vão ter que ser seus titulares. O OKC também cuida melhor da bola, é o 2º time que menos concede turnovers na liga, enquanto o Orlando é o 14º que mais concede, ou seja, a gente não tem absolutamente nenhum número favorável aqui para o Orlando Magic. A gente não tem aqui nenhuma estatística que convença de que de fato eles possam vencer esse jogo. Pode acontecer? Pode, mas faz muito mais sentido a gente estar do lado do Oklahoma City Thunder, principalmente, né, fugindo um pouco desse lado aí de estatísticas e números, observando o nosso entorno. O fator casa faz diferença, o fator saúde também faz diferença. Eles estão jogando muito bem sem o Chet Holmgren, que nem estreou na temporada e nem vai, e também estão jogando muito bem sem o Josh Giddey. Então, assim, a gente tem um Oklahoma City Thunder que convenceu em algumas de suas vitórias, venceu 2 vezes o Los Angeles Clippers, que para muitos, pelo elenco, é um dos favoritos nessa temporada para ser o campeão ali da Conferência Oeste, e que não vem se correspondendo, né, na realidade, mas ainda assim é um grande elenco, enquanto o Orlando Magic ali passou dificuldades, perdeu a maioria dos seus jogos, é uma das piores equipes da liga em aproveitamento. Sinceramente, acho que daqui a 10 rodadas aí, se tudo continuar ruim, e deve continuar ruim, eles vão tancar, vão desistir. Só conseguiram vencer ali o Charlotte Hornets, que teve ali um primeiro tempo muito terrível, muito fora da curva, pontuando menos de 20 pontos 2 vezes consecutivas ali em cada um de seus quartos. Então, assim, muita coisa precisa acontecer para Orlando vencer uma partida, e não acho que vai acontecer hoje, pelo menos é o que eu espero. Bom, vamos aqui de Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves. Mas antes da gente partir para análise desse jogo, eu vou fazer uma propaganda aqui para vocês, né? Porque faz sentido, inclusive, para análise, né? Ontem a gente trouxe aqui as partidas para vocês, análises, tudo mais, o jogo entre Atlanta Hawks e Toronto Raptors. A gente viu que tinha muito potencial para poder ser lucrativo nesse jogo e, de fato, fomos ali com a vitória do Toronto Raptors, análise exclusiva do grupo VIP. Mas por que eu tô fazendo essa relação, né? Porque, bom, a nossa análise foi muito em cima dos números, como sempre é. Porém, a gente identificou que existiam alguns números ali, digamos que viciados dentro do jogo do Atlanta Hawks e do Toronto Raptors. E acho que nessa partida entre Phoenix Suns e Minnesota, a gente também tem alguns números viciados, então a gente tem que tomar cuidado e interpretar de uma forma mais aprofundada
essas estatísticas antes de tomar uma decisão. É isso que a gente vai fazer no nosso grupo e a gente faz sempre, né? Principalmente com palpites aí exclusivos para jogos que a gente vai trazer para vocês. Não é o caso hoje, né? Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves a gente vai analisar agora, mas ó, toda rodada a gente vai trazer pelo menos 1 ou 2 jogos aí exclusivos para o nosso grupo VIP, além de outras chips exclusivas, então aproveitem o menor preço do mercado. Bom, vamos aqui para Phoenix Suns e Minnesota Timberwolves. E eu já vou explicar para vocês por que eu acredito que existem números viciados aqui, né? E que a gente não pode levar tanto em consideração, ou até que a gente pode, né? Mas interpretar de uma forma que torne o cenário mais favorável para nossa time. Bom, já adianto para vocês, a gente vai de vitória simples do Phoenix Suns. Acho que já tá pagando bem o suficiente aqui, né? Se a gente for olhar aqui nos detalhes, 1,60. Se você quiser colocar ali um menos 1,5, dá para colocar, mas não exagerem muito, porque mais uma vez eles vêm sem, né? O DeAndre Ayton, jogador que é importante aqui, né? A ausência dele, né? Pode fazer a diferença. Então, não exagerem tanto, mas por que eu acredito que o Phoenix Suns vai vencer e que os números do Minnesota Timberwolves estão viciados. Eu já vou explicar para vocês. Bom, o histórico praticamente diz por si só. Muitos dos números do Minnesota Timberwolves que tem positivos ou negativos certamente são enganosos, porque eles tiveram um calendário muito fácil. A impressão que teve durante as partidas deles é que, de fato, eles não convenceram da forma que todo mundo esperava, depois que contrataram o Kyle Anderson ali e também o Rudy Gobert, montando um time que, de fato, metia medo e, para muitos, ganharia aí o título da Conferência Oeste também. Mas por que eu acho que esses números estão viciados e eu vou a favor do Phoenix Suns? Bom, assim como na análise do grupo VIP que eu fiz para vocês ontem, a gente precisa ponderar algumas dessas estatísticas. O Minnesota tem stats não tão convincentes, mas que certamente estão melhores do que deveriam estar por conta dos adversários nos quais eles enfrentaram. O Minnesota não enfrentou times de playoffs até aqui e seus números principais são 23ª melhor eficiência ofensiva mesmo enfrentando só time ruim, 6ª melhor eficiência defensiva, aí ok, um bom número, mas ainda assim também ponderemos só time ruim, 13ª melhor aproveitamento no rebote ofensivo, só com time ruim, e 27º melhor aproveitamento nos rebotes defensivos e 5º pior em bolas de 3. Tudo isso contra o Oklahoma 2 vezes, San Antonio Spurs 2 vezes, Los Angeles Lakers tem boa defesa, mas o ataque é ruim, então assim, serve para inflar e dizer que tá viciado os números defensivos do Minnesota, e contra o Utah Jazz, que é uma equipe ali, né, que de fato vem surpreendendo, mas foi montada para não vencer nessa temporada. Enfim, nada muito impressionante contra adversários nada impressionantes. Phoenix não só é melhor em muitas categorias, como vive um momento melhor e de fato foi desafiado nessa temporada. Enfrentaram vários bons adversários com modelo de jogos variáveis e competentes, e mesmo assim são 4 vitórias seguidas, uma derrota na temporada apenas na prorrogação e 100% de aproveitamento dentro de casa. Phoenix é top 10 times que menos sofrem bolas de 3 em casa, segunda melhor eficiência ofensiva e quarta melhor eficiência defensiva. Repito, mesmo contra adversários como Pelicans, Dallas, Warriors e Portland, por exemplo, muito melhores do que os adversários que o Minnesota enfrentou. O Phoenix também são top 10 rebotes ofensivos e defensivos, o segundo time com mais pontos por jogo, o melhor pontuador em quadra é deles, que no caso é o Devin Booker, e o melhor passador também Chris Paul, considerando que o Timberwolves é o time que mais cede assistências por jogo na liga, também é um destaque para a gente trazer. Michael Bridges também é o melhor defensor ali, né, de perímetro, está a favor ali do Phoenix Suns. Acho que a única coisa de fato nesse momento que o Minnesota é superior são nos rebotes ali com o Rudy Gobert, e ainda assim nas estatísticas esses números não estão correspondendo à realidade. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, ativem o sininho de notificações para não perder nada e conheçam o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado. Muito obrigado pela sua audiência e falou!